Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o circo, quer dizer, sobre o STF, o julgamento que teve no STF hoje sobre a ação do, entre aspas, golpe do pessoal, né? E o Alexandre de Moraes ouviu do advogado a prova de que o cliente dele não estava no lugar que a Polícia Federal disse e que, portanto, aquele relatório da Polícia Federal é uma fábula, é um conto de ficção, mas ignorou, porque falou, não, porque é o celular dele que não estava lá, ou seja, alguém pode ter pedido um rap no celular dele em outro lugar. Olha o absurdo da coisa, olha a coisa mais sem sentido que é isso, né? O cara, e detalhe, no relatório da polícia não tem nenhuma prova de que o cara estava lá, a não ser a palavra do investigador dizendo que ele poderia estar lá. Um absurdo completo isso, uma fábula esse relatório da Polícia Federal. Mais absurdo ainda são as considerações que o Alexandre de Moraes fez nesse relatório, dizendo que os militares, aqueles militares que tentaram se organizar para convencer superiores a dar um golpe, já estavam executando o golpe. No momento que você tenta convencer alguém a dar um golpe, já está executando um golpe. Ou seja, ele está praticamente culpando a Dilma, né? Porque a Dilma chamou os chefes militares lá em 2016 para perguntar para eles questão de se podia fazer alguma coisa para evitar o impeachment dela. Então, pela lógica dele, ele é golpista também, não é? Vamos entender esse caso aqui, porque mais uma vez é um show danado, uma porqueira completa esse STF. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por desconto sindical na aposentadoria do Peter, Estado monocrático de exceção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o resultado final do dia foi esse, né? Pela primeira vez, nem todos os acusados pela PGR foram tornados réus, tá? O Alexandre de Moraes tirou fora duas pessoas que ele considerou que não teve provas mínimas contra essas pessoas, o Cleverson Ney e o Newton Diniz Rodrigues, né? Essas pessoas, ele achou que não tinha nada ali no relatório. Agora, os outros todos foram condenados, ou melhor, foram tornados réus, né? Iniciou a ação penal contra os demais todos, inclusive contra, bom, vários nomes aqui de militares, né? O que chamou mais atenção hoje foi a argumentação do Chiquini, que é advogado de um dos acusados, um dos kids pretos acusados lá de ser aquele que estava nas imediações da casa do Alexandre de Moraes, pronto para matar o Alexandre de Moraes. Lembra dessa história? Que eles inventaram isso, mas lembra? O relatório da polícia diz que eles poderiam estar ali, que o relatório poderia estar ali. E aí o advogado fala, não, mas espera aí, mas o celular dele, a gente conseguiu informação da Apple que mostra que o celular dele não estava lá, que ele estava em casa, era aniversário de um conhecido dele lá, ele estava em casa comemorando aniversário, tem um monte de testemunha, um monte de gente que estava com ele na festa, o celular dele mostra que ele estava lá. Como é que a polícia diz que ele poderia estar perto do Alexandre de Moraes, poderia estar naquela região ali? Uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido, né? Desmonta o relatório da PF totalmente. Que a gente já viu que esse relatório da PF é uma ficção. Eles colocam um monte de conjecturas, não porque fulano poderia estar ali, Beltrano poderia estar lá e não sei o que lá, mas não tem prova nenhuma de nada, né? Eu vou tocar um trechinho aqui, não vou tocar a fala dele toda, porque é 1 minuto de fala. Mas ainda assim, excelências, conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Chega a ser engraçado ele falar isso, né? Porque ele não pode falar que o Alexandre de Moraes está acusando, né? Que a corte que quer isso, né? Mas ele tem que atuar como advogado. Como advogado, ele está disputando com a Procuradoria-Geral da República. Então ele diz que o PGR está induzindo essa corte a erro e não sei o que lá. A gente sabe que é o Alexandre de Moraes que está por trás dessa porra toda. Aliás, a gente vai falar depois como é que ele atuou como promotor. Mais uma vez o Alexandre de Moraes acusando todo mundo. Erro! Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República. Ou seja, ele mostrou que o cara tinha lá, ele tinha o dado da Apple, do telefone do cara, dizendo que ele não estava lá, que ele estava no aniversário do outro cara lá.
E aí sabe o que o Alexandre de Moraes falou? Olha só o Alexandre de Moraes falando aqui, ó. A defesa diz que o dia 15 de dezembro coincide com a data de aniversário de Rodrigo Bezerra de Azevedo. Foi repetido aqui. E que os elementos documentais comprovam de forma incontestável que, no exato horário em que os codinomes monitorados teriam chegado a Brasília, o acusado se encontrava na cidade de Goiânia, onde inclusive realizou o pedido por meio da plataforma RAP, fato devidamente registrado nos sistemas da própria empresa e comprovado por meio de documentação anexada. Veja que há comprovação técnica de que ele estava na posse do celular que era vinculado à pessoa de codinome Brasil na operação. Aqui o que a defesa diz é que foi usado, foi feito um pedido por meio da plataforma RAP, por um celular dele, realização de 2 compras no dia 15/12, valor de R$ 80,00 e R$ 36,00 no aplicativo de entregas, enviado para o e-mail Azevedo Selva, tal. Então, que isso seria prova irrefutável. Não é prova irrefutável, como sabemos, isso pode ser comprovado, porque, em primeiro momento, se houve, como a Polícia Federal disse, a técnica de anonimização, obviamente, alguém com técnicas nesse sentido poderia pedir para alguém acionar o RAP. Sabemos todos nós e eu até conversava com o ministro Zanin, nós conversávamos lá fora. O cara enrolando, gaguejando pra caramba. Não, ele tá querendo dizer que ele podia ter deixado o celular com alguém, alguém pediu o negócio no RAP, no celular dele. Não, peraí, mas se é isso daí, a polícia tem que provar isso, tá? Porque lembra, o ônus da prova é de quem alega. Ele falou, a polícia disse que ele estava lá, não apresentou prova nenhuma para dizer que ele estava lá. Aí a defesa foi lá e disse que ele não estava, que ele estava em Goiânia, tinha aniversário de não sei quem e que ele estava chamando, ele chamou RAP inclusive no celular e tem os dados da Apple todo lá. Se a acusação vai virar e falar agora, não, mas não era ele, tinha um outro celular, então a acusação tem que provar isso daí, pô, que negócio é esse? Ou seja, um absurdo a extensão que o Alexandre de Moraes está indo para provar que o relatório da PF existe, sendo que é uma ficção completa, né? O pior é você ver aqui, ó, ele escrevendo aqui a coisa, né, falando que não, porque o golpe de Estado já foi dito várias vezes aqui, que é o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução iniciou e o golpe de Estado não consumou, o crime é consumado. E até aí tudo bem, eu concordo. Mas tem que ter começado a execução. Cadê o início de execução dessa história? Aí ele fala aqui, porque sim, se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado, evidentemente, né? Tudo bem, isso aí a gente concorda. Mas tem que ser iniciada a execução, não pode ser atos preparatórios, cogitação, isso não existe, né? Ah, mas porque tal pessoa não estava em Brasília no dia 8 de janeiro, como pode ter participado da depredação? Ah, mas se você ajudou de alguma forma, fez alguma coisa, você ajudou, você estava lá. Ou seja, olha o nível que esse cara está chegando, o desespero que ele está chegando para tentar valer a narrativa dele nessa história, né? O mais escroto disso tudo é que esse cara é o juiz, cara. Cara, se o promotor falasse um negócio desse, eu já ia achar um absurdo, porque não tem lógica nenhuma isso daqui. Mas esse cara supostamente é o juiz, é para ser a parte isenta, para ter um devido processo legal. Você teria que ter o promotor acusando. O promotor poderia falar isso daqui. É um absurdo, mas o promotor está no sentido correto dele, de acusar, ele tá ali para acusar mesmo, é o promotor do caso, né? Mas o juiz, cara, o juiz é o cara para ser isento. E, no entanto, o juiz está acusando. O Alexandre de Moraes gastou um tempão para defender o relatório da Polícia Federal, para dizer que não pode, que tem que receber denúncia, não sei o que lá. Cara, é uma coisa absurda esse julgamento sob qualquer aspecto que você veja, né? Aqui, ó, ainda teve outra também que chamou a atenção hoje, que foi aquele áudio que recentemente circulou no UOL de um tal de Vladimir, não sei das quantas, dizendo que, olha só, o Vladimir é um dos que foi tornado réu, né? O Vladimir tá aqui, o nome dele nesse negócio aqui, ó, Vladimir dos Santos Soares, né? E aí os advogados queriam apontar para aquele áudio para mostrar que não teve golpe, que o Bolsonaro falou aquilo ali, mas ele próprio falou que não vai fazer nada, ou seja, se não vai fazer nada, não tem golpe, não teve execução de golpe nenhuma, né? Aí o Alexandre de Moraes não quis aceitar esse áudio nos processos, no auto, porque, aquilo que eu falei para vocês,
do ponto de vista jurídico, aquele auto isenta Bolsonaro e isenta o cara também. Por quê? Porque ele falou, não fiz nada, o Bolsonaro não quis, eu não fiz nada. Então não teve golpe. Se tivesse golpe, né, teria que ter feito alguma coisa. Tem que tentar alguma coisa e aí ser obstruído. Aí é a tentativa. Aí é o caso em que realmente há uma coisa. Agora, você meramente conversar sobre o assunto, você falar com alguém, isso é atos preparatórios, isso não é tentativa. Isso, do jeito que o Alexandre de Moraes está colocando a coisa aqui, está considerando qualquer coisa como tentativa. É um desespero enorme para tentar condenar Bolsonaro a qualquer custo. É impressionante a ilegalidade dessa ação aqui, é impressionante o nível que o pessoal está chegando. E um outro absurdo que foi lembrado aqui pelo Carlos Jordi também, é que o Braga Neto permanece preso 5 meses após a prisão preventiva dele e nenhuma prova contra ele. Não tem nada, ele continua preso, não tem motivo algum para ele estar preso. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o coelhinho de novo. Estão querendo que o Braga Neto fale alguma coisa. Estão oferecendo para ele, não, Braga Neto, entrega o Bolsonaro que a gente te livra. É certamente que é isso que estão fazendo. Estão querendo que ele faça uma delação premiada. É isso que eles estão correndo atrás a todo custo. E eu espero que não consiga. O Braga Neto sabe que se ele fizer esse tipo de coisa ele vai estar traindo um monte de gente, mas a essa altura estão tentando exatamente isso. É mais um coelhinho nessa história toda, o Braga Neto preso esse tempo todo com Alexandre de Moraes, né? E outra coisa, esses dois que a denúncia não foi colocada, não se iludam, tá? Isso daqui é porque o Alexandre de Moraes quis dar uma impressão de que não, que estamos julgando de verdade. Ninguém está aceitando denúncia sobre todo mundo. Assim, só para separar alguns para dizer que não teve o caso, porque no final das contas a gente sabe que isso é um julgamento show, é um julgamento que não tem absolutamente nenhuma proposta de justiça, não tem nada de jurídico nisso, não tem nada de direito nisso daí. E como isso é um processo político, a única saída que tem para isso é política. É a gente eleger um Senado fortemente anti-STF em 2026 para corrigir esse problema. E não tem saída jurídica nisso daqui. O Alexandre de Moraes já botou na cabeça dele que é todo mundo culpado e que ele vai prender Bolsonaro a qualquer custo. A única saída é a política em 2026.